uma cidade perdida nas areias do Egito, onde estátuas colossais foram moldadas por um calor tão intenso que desafia até as explicações científicas. Este é o cenário de Tanis, a mítica Cidade do Sol. O que aconteceu aqui? Foi um desastre natural, um ataque devastador ou algo ainda mais surpreendente? Hoje, vamos mergulhar na fascinante história de Tanis, onde mistérios milenares encontram evidências intrigantes de uma catástrofe esquecida. O enigma de Tanis. Tanis, situada no nordeste do delta do Nilo, foi uma metrópole de grande importância política e espiritual. Conhecida pelos egípcios como Djanet e mencionada na Bíblia como Zoan, Tanis serviu como capital durante as dinastias 21 e 22, aproximadamente entre 1070 a.C. e 712 a.C. Ao caminhar por suas ruínas, descobertas no século XIX, arqueólogos encontraram colossos de granito rosa, como a grande esfinge de Tanis, agora exibida no Museu do Louvre. Essas estátuas, algumas pesando até 12 toneladas, testemunham a grandiosidade arquitetônica e artística da cidade. No entanto, o que intriga os estudiosos são os sinais de destruição abrupta. As ruínas de Tanis mostram evidências de um colapso repentino, com monumentos derrubados e estruturas desmoronadas. Alguns sugerem que mudanças no curso do Nilo podem ter contribuído para o declínio da cidade, enquanto outros apontam para desastres naturais ou invasões estrangeiras. O que realmente aconteceu em Tanis? Como uma cidade de tamanha importância desapareceu tão completamente da história a ponto de sua localização exata permanecer desconhecida por séculos? As respostas podem estar enterradas sob as areias, esperando para serem descobertas, lançando luz sobre um dos maiores enigmas do Egito Antigo. Monumentos impossíveis? Diante das ruínas de Tanis, onde colossos de granito rosa, como a grande esfinge de Tanis, esculpida em um único bloco de 12 toneladas, testemunham a grandiosidade de uma civilização antiga. A construção e o transporte dessas estátuas monumentais são um verdadeiro enigma. Como os antigos egípcios, sem acesso à tecnologia moderna, conseguiram mover blocos de pedra tão pesados por centenas de quilômetros. Pesquisas recentes sugerem que os egípcios utilizavam trenós de madeira para arrastar essas pedras pelo deserto. Para facilitar o deslocamento, eles molhavam a areia à frente do trenó, tornando-a mais firme e reduzindo o atrito, permitindo que as estátuas deslizassem com maior facilidade. Além disso, evidências indicam o uso de rampas e sistemas de roldanas engenhosos para erguer essas estátuas em suas posições finais. A precisão e o planejamento envolvidos nessas operações refletem um conhecimento avançado de engenharia e uma organização social altamente desenvolvida, destruição e mistério. Entre os vestígios, encontram-se estátuas de granito que exibem sinais de calor extremo, como se tivessem sido submetidas a temperaturas intensas que deixaram marcas de fusão em sua superfície. Para que o granito apresente tais evidências, seriam necessárias temperaturas superiores a 1.200 graus Celsius, um fenômeno difícil de explicar no contexto das tecnologias antigas. O que poderia ter causado tamanha destruição? Algumas teorias sugerem que a cidade foi vítima de um incêndio catastrófico, possivelmente resultante de práticas rituais ou industriais que saíram de controle. Outras hipóteses apontam para a possibilidade de um ataque com armas incendiárias, como o lendário fogo grego, conhecido por sua capacidade de queimar com intensidade mesmo sobre a água. Há ainda quem especule sobre a ocorrência de um evento natural devastador, como a queda de um meteoro ou um relâmpago de proporções extraordinárias, capaz de gerar calor suficiente para fundir o granito. A destruição de Tanis permanece um enigma que intriga arqueólogos e historiadores.
As evidências físicas sugerem um evento de calor extremo, mas a ausência de registros claros ou explicações definitivas mantém o mistério sobre o que realmente aconteceu nesta antiga cidade egípcia. Teorias não faltam, mas uma descoberta bíblica adiciona uma camada de mistério. O profeta Ezequiel previu a destruição de Zoan, alertando que o fogo consumiria a cidade. O legado de Tanis. Tanis, uma cidade que já foi o coração pulsante do Egito Antigo, guarda um legado que continua a fascinar e intrigar estudiosos e entusiastas da história. Embora não tenha alcançado a mesma fama que Tebas ou Mênfis, Tanis desempenhou um papel crucial durante o terceiro período intermediário, servindo como capital nas dinastias 21 e 22. Entre os tesouros descobertos em Tanis, destacam-se as tumbas reais, que rivalizam em riqueza com as de Tutankhamon. Em 1939, o arqueólogo francês Pierre Montet desenterrou um complexo funerário contendo máscaras de ouro, sarcófagos de prata e uma miríade de joias e artefatos que testemunham a opulência dos faraós tanitas. A cidade também abrigava templos majestosos dedicados a deuses como Amon, Mut e Khonsu, refletindo a profunda espiritualidade de seus habitantes. O lago sagrado do Templo de Mut, por exemplo, é uma prova da devoção religiosa e da habilidade arquitetônica dos antigos egípcios. Apesar de sua grandiosidade, Tanis foi gradualmente esquecida, soterrada pelas areias do tempo. Sua redescoberta no século XIX e as subsequentes escavações trouxeram à luz não apenas riquezas materiais, mas também insights valiosos sobre um período complexo da história egípcia. Hoje, as relíquias de Tanis estão espalhadas por museus ao redor do mundo, como a Grande Esfinge de Tanis, exibida no Museu do Louvre. Esses artefatos continuam a inspirar admiração e a despertar perguntas sobre as vidas, crenças e habilidades daqueles que os criaram. Tanis nos desafia a refletir sobre o quanto ainda não sabemos sobre as civilizações antigas. O que esses monumentos e mistérios podem nos ensinar sobre nosso próprio futuro. Se você gostou dessa jornada ao passado, prepare-se para explorar ainda mais os segredos do Egito Antigo. No próximo vídeo, confira as descobertas no Egito que desafiam tudo o que sabemos. A história nunca foi tão fascinante,